Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Agora vamos aqui a uma pergunta, que aí eu queria que todo mundo colocasse no chat. Quem vem primeiro na prática? O projeto de estrutura ou qual é o concreto que vai ser empregado aí na obra? Mas vamos lá. Quem vem primeiro é o projeto de estrutura, né? Quando nós, projetistas, começamos a elaborar empreendimento, a gente não sabe sequer qual é a concreteira que vai fornecer concreto para essa obra, não é verdade? Então, como é que nós, projetistas, podemos utilizar o modo de elasticidade? Qual o modo de elasticidade que eu vou utilizar se eu não conseguir fazer um ensaio de laboratório antes? Uma vez que o projeto de estrutura ele é concebido primeiro do que qual concreto vai ser empregado na obra, então agora eu vou começar a responder essa pergunta. Para entender isso, vamos fazer um rápido histórico da própria norma 6118, antiga NB1, que ela iniciou em 1940, e aqui é um breve histórico de todas as revisões da norma, até 2023, que é a norma atualmente vigente. Então, veja que em 1978 foi introduzido o cálculo do modo de elasticidade teórico. Tá? E o que é que diz a norma? A norma diz o seguinte: o modo de elasticidade deve ser obtido segundo o método de ensaio estabelecido. Quando não for realizado ensaio, pode-se estimar o valor do módulo usando a seguinte expressão. Espera aí um pouquinho. Marcelo perguntou quem vem primeiro, o projeto de estrutura ou qual é o concreto da obra. A gente começa a fazer um projeto, seja de uma casa, seja de um prédio, sem saber qual é a concreteira. Então, apesar da norma dizer assim, que o modo deve ser obtido por ensaio, e eu não sei qual é a concreteira, eu acabo me valendo desse ponto. Quando não for realizado ensaio, uma vez que eu não sei qual é a concreteira, eu acabo tendo que estimar o modo por onde? Por essa expressão da norma. Como é que é essa expressão da norma? Para os concretos de inferior a 50 MPa, a expressão é alfa E 5.600 raiz de FCK. E se o FCK for superior a 50 MPa, essa é a expressão. Mas veja, os agregados aqui no Brasil, ou pelo menos aqui na região Nordeste, a sua grande maioria são agregados de origem granítica. Então, alfa E é 1. Então, se o alfa é 1, o modo é 5.600 raiz de FCK, o que leva a crer que o modo de elasticidade é função apenas do FCK. Pela norma, pela fórmula, sim, mas na prática eu já mostrei que não é bem por aí. E aí, o que é que a gente fez aqui? Aí vem mais algumas perguntas. O módulo teórico retrata a realidade de Fortaleza? Nós vamos responder essa questão. Será se a gente não deveria propor um fator de minoração para os módulos de elasticidade de Fortaleza? Porque nós deveríamos, teoricamente, utilizar esse alfa 1. E o 3, exigir das concreteiras um módulo mínimo para cada FCK. E o 4, eu vou apresentar ao final, variando o módulo de elasticidade em dois prédios, qual é o reflexo disso nesses prédios. Então, eu vou trazer e vou responder todas é, é, essas questões. Mas, para isso, vamos fazer uma continha na mão, né? O professor Helder, né, grande Helder Martins, sempre nas aulas dele ele faz alguma conta na mão, e a conta na mão sempre quem faz projeto de estrutura deve utilizar o software como uma ferramenta para otimizar, mas jamais o projetista ele não deve perder a essência de entender o resultado e as formulações. Então, se eu pegasse um FCK de 30 MPa e fosse calcular o modo de elasticidade pela norma de 78, veja quanto é que estava dando o modo: 38,4 gigapascal. Para o mesmo FCK de 30 e para a norma a 6118 de 2003 até atualmente, esse módulo daria quanto? 30,7 gigapascal. Digo, opa, você já observa aí que
que o cálculo do módulo teórico das normas antigas, de 78 até 2002, ela superestimava o módulo de elasticidade. A norma de 2014 e de 2023, que isso não mudou, ela basicamente introduziu o coeficiente alfa-E, granito, alfa-E 0,9 para agregados de origem de calcário e alfa-E 0,7 para agregados de origem de arenito. Mas, como eu disse, a gente deveria usar o alfa-E 1 de origem granítica. Agora, o que é que a gente fez, né, junto com o professor Eduardo Cabral, da Universidade Federal? Ele foi em 4 concreteiras, tá? Retirou exemplares das 4 concreteiras para um traço de 25, de 30, de 35 MPa e ensaiou no laboratório o módulo de elasticidade para cada uma dessas concreteiras. E também, junto com a Apodi, ela gentilmente nos cedeu um resultado de módulo de elasticidade nas obras delas em Fortaleza e nas obras delas em Natal. A gente compilou esses dados e eu vou começar a apresentar aqui graficamente. Lembra que eu falei que, no mínimo, teriam que ser 5 exemplares, 3 para corpos de prova, desculpe, 3 para módulo de elasticidade e 2 para corpos de prova. O que é que o laboratório da UFC fez? Foi em 4 concreteiras distintas aqui em Fortaleza, pegou um exemplar para 25, para 30 e para 35 MPa, rompeu 2 corpos de prova para resistência e rompeu 4 para módulo. Bastaria 3, mas eles foram um pouquinho adiante. E aí, o que é que a gente conseguiu obter desse resultado? Esse gráfico aqui, no eixo X, é resistência, no eixo Y, módulo de elasticidade. Primeiro, esse gráfico vermelho é um outro trabalho, digamos, similar a esse, mostrando a relação resistência, módulo de elasticidade. O gráfico laranja é o gráfico teórico da norma. E o gráfico de azul significa a curva real da concreteira A. Então, observem que quando passa de 35 MPa, o módulo teórico da norma está dando acima do módulo ensaiado. Significa o quê? Que o módulo teórico está superestimando, ou seja, está contra a segurança. O ideal é que o módulo teórico representasse igual à curva real, ou que pelo menos o módulo teórico ficasse abaixo a favor da segurança. Então veja que na concreteira A, de 35 MPa em diante, a norma já está superestimando o módulo. Já na concreteira B, desde 25 MPa, todos os resultados da norma gráfico teórico está dando acima do que deu real. Já na concreteira C, observem que já há uma grande discrepância entre o módulo teórico e entre o módulo real. Já na concreteira D, já começa a ter essa discrepância a partir de 40 MPa. Então, digamos, analisando graficamente, a concreteira D mostraria, digamos, estaria mais a favor da segurança? Talvez. E o que é que a gente fez com esses dados? Trouxe também mais um outro, que é o seguinte: um gráficozinho em verde é a resistência à compressão, não é o que nós estamos interessados. Esse aqui que está indicado os números é o cálculo teórico da norma. Esse que está, talvez vocês não consigam ver tão bem, é o módulo de elasticidade do concreto nas usinas da Apodi em Natal. Veja que o módulo de elasticidade em Natal se assemelha bastante ao módulo teórico da norma. Agora vamos olhar aqui o de Fortaleza. Veja que o de Fortaleza, os concretos ensaiados, não se consegue atingir o módulo de elasticidade teórico. Então, é um ponto para a gente começar a pensar. E aí, quais são algumas discussões? Realmente, será se a expressão da norma ela não está superestimando o nosso módulo de elasticidade? Isso é uma pergunta. Então, nós pegamos essas curvas por meio de uma regressão não linear e traduzimos isso para a formulação de norma. Lembra que a formulação é 5.600 raiz de FCK? Então, pegamos aquela curva e traduzimos isso. Para a concreteira A, B e D, veja que está na ordem de 5.000 raiz de FCK.
Agora, a concreteira C, o resultado é bem assustador. Está dando R$ 3.700 de FCK, ou seja, 30% abaixo do modo teórico. Agora eu fiz outra equivalência. Vamos então imaginar hipoteticamente não, vamos traduzir que a concreteira A, lembre-se, o alfa é 1 para a origem granítica, 0,7 para agregados de arenito. Se a gente observar para esse mesmo tipo, variando essas 4 concreteiras, está dando na ordem de 0,9 o alfa E para a concreteira A, B e D. Já na concreteira C, o alfa E está dando, inclusive, inferior ao 0,7, que é de arenito. Como é que fica o projeto? Né? Então, qual é o impacto disso no projeto? Porque, olha, nós começamos a desenvolver o projeto lá atrás. Muitas vezes um prédio residencial ele é desenvolvido 2 anos antes de iniciar uma obra. Isso é um dado interessante. Então, quando está a obra prestes a iniciar, se faz os primeiros ensaios de modo de elasticidade e vamos imaginar que você, projetista, tenha que enfrentar um modo de elasticidade bem inferior ao que você projetou. O que é rigidez de uma estrutura? É o produto do modo vezes a inércia. A inércia é a seção da estrutura, a seção do pilar, a seção da viga, a seção da laje. E o que é o modo? Nós já explicamos. Então, se meu modo de elasticidade está inferior ao que eu projetei, o que é que significa o impacto disso em uma edificação? A rigidez diminui. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados, alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.